João Vitor, Cirilo, boa noite. Boa noite, João. Boa noite aos amigos ligados no Bastidores. Cirilo, me conta uma coisa. A semana está muito movimentada no que diz respeito às ligas. Tem alguns clubes se juntando para um lado, outros clubes se juntando para o outro lado. O que você traz de informação para a gente sobre tudo que está acontecendo? João, tentei ouvir algumas pessoas hoje, inclusive vamos trazer em instantes as palavras do Mário Celso Petralha, ele que é presidente do Atlético Paranaense. Basicamente, para a galera entender a divisão de equipes, nós temos duas organizações. Tem a Liga do Futebol Brasileiro, que é a Libra, que atualmente é composta por 18 clubes, e vou citá-los aqui nominalmente: Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, Mirassol, Novo Horizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Bragantino, Sampaio Correia, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória. Estas são as equipes que compõem a Libra. Importante dizer, e é discussão importante para o momento, esta é a liga onde estão Corinthians e Flamengo, que são o ponto de discordância no momento. A Liga Forte Futebol do Brasil tem 26 clubes. Entre os principais, podemos citar o Atlético Paranaense, o Atlético, o América, o Atlético Goianiense, o Coritiba, o Ceará, o Fluminense, o Fortaleza, o Goiás, o Internacional, o Tombense está nesse grupo também. Enfim, estas são as equipes, de um modo geral, que fazem parte dessas duas ligas do futebol brasileiro. Notícia que surgiu ontem e que teve maior repercussão nacional tem a ver com a proposta que foi divulgada pela Libra e da qual a Forte Futebol afirma não ter tido acesso oficialmente fora a imprensa. Essa proposta tem uma regra de transição que protegeria Flamengo e Corinthians, que eles não perderiam receita em um período de transição de 5 anos. E aí que está um ponto de discordância no momento. Vamos registrar o que diz pra gente aqui o Mário Celso Petralha, presidente do Atlético Paranaense. Primeiramente, obrigado por falar com a Itatiaia. Petralha, obrigado por nos atender. Gostaria de saber como o senhor e a Liga receberam essa notícia dessa quarta-feira, ou dessa terça-feira, né? Já que a notícia foi de ontem, mas estamos falando aqui hoje. As propostas da Libra e a sua visão como componente da Liga Forte Futebol sobre o que foi apresentado para essa liga. Em que nível a gente está no momento, Mário Celso Petralha? Bom, primeiramente, quero agradecer a oportunidade de falar para esta rádio, com a grande audiência que tem no estado de Minas Gerais. Realmente não foi uma posição oficial, porque até esse momento, não, pelo que me consta, não recebemos absolutamente de forma oficial qualquer planilha, qualquer distribuição para que a gente estude e realmente dê a resposta. Mas, em princípio, o que a imprensa divulgou realmente é um absurdo, porque privilegia, a partir de 2025, né, os dois clubes maiores do Brasil, maiores em audiência, que estarão garantidos, né, porque pela divisão dos 45, 30, 25, eles terão performance e audiência infinitamente maior que o resto dos clubes, entende? Então não há concordância em princípio de que se mantenha esse privilégio que foi criado de uma forma esdrúxula na divisão do pay-per-view, garantindo esse valor mínimo, né? Tanto para Flamengo, Corinthians e Grêmio. Então a Liga Forte Futebol estará aguardando uma posição oficial da Libra para que nós nos pronunciemos, que nós demos a nossa posição. Só faremos depois que tivermos uma posição oficial da Libra, daí nós pronunciaremos. O que é esse 45, 30, 25 citado pelo Mário Celso Petralha, João e Alê? 45% da arrecadação dividida igualmente, né, para todas as equipes envolvidas. Igualitariamente, é difícil. É difícil. Fala aí, igualitariamente. Isso. Não é tão difícil não, eu que estou fazendo a confusão. 45% para todo mundo, 30% conforme a performance do time e 25% baseado em audiência. Estes valores, segundo a proposta da Libra, seriam após o período de transição. Num período inicial,
seria 40% para todo mundo, 30% por performance e 30% por audiência. A Liga Forte Futebol defende que este período de transição não exista, que permaneça ao 45, 30, 25. Num primeiro momento, a diferença máxima seria de 3,5 entre o que mais ganha e o que menos ganha naquela temporada. E num modelo final, isso seria bem menor, de 1,4. Mário Celso Petralha, presidente do Furacão. O principal ponto de discussão é justamente quanto às divisões de receita. Qual seria o caminho ideal e mais justo para o futebol brasileiro, na visão do senhor e também na visão da Liga Forte Futebol? E Flamengo e Corinthians merecem ou não merecem essa proteção que está sendo proposta? Bom, um principal ponto realmente é quanto à divisão das receitas, porque nós temos aí a criação de uma liga nacional, se porventura venha se concretizar, uma venda de 50 anos. Teremos a distribuição desta venda, né, que já será alvo de discussões, né, entre os dois grupos. São quase 5 bilhões de reais pela venda dos 20%. Então esse é o primeiro passo, como será dividida essa receita. E depois, o segundo passo é os valores recorrentes a partir de 2025. Não é justo, como já disse, que pelo pay-per-view distribuído de forma esdrúxula, Flamengo e Corinthians, né, continuem num contrato que não existe ainda essa proteção. Não há uma visão clara da formatação de uma liga para o crescimento da indústria do futebol brasileiro. Todos sabem que o modelo atual está vencido, né? Não condiz mais com a realidade atual do mundo da indústria do futebol. Haja vista aí a criação das sociedades anônimas, das SAFs, não? Que vários clubes, por questão de condições, foram obrigados a se transformar em SAFs, né? Acobertados, né, pela nova lei, que inclusive permite a busca via recuperação judicial, o estancamento de suas dívidas e o pagamento a longo prazo. Mas realmente é uma situação complicada, constrangedora, que Flamengo e Corinthians queiram manter esses privilégios que foram criados nos últimos contratos aí. Eles são privilegiados pela TV Globo já na última década, praticamente. Agora, uma coisa também que chama atenção, que o Grêmio mantinha esse mínimo garantido, porque os outros clubes foram abrindo mão em função de cada adiantamento que pediam a Globo, e a Globo foi eliminando esse mínimo, mantendo só os 3 clubes. E agora a proposta, ou o que foi divulgado pela imprensa, não mantém o mínimo garantido para o Grêmio. Também é uma situação que nós gostaríamos de entender. É importante dizer que tentamos contato hoje também com o presidente do Grêmio, Alberto Guerra. Diz que hoje estava meio apertado para falar, mas a gente pode voltar também a tentar falar com ele na sequência. Petralha, para fechar, dentro disso que o senhor está dizendo, você acredita em um consenso em um médio ou longo prazo? E qual a necessidade de solucionar essa questão mais brevemente possível, ou não há pressa para que isso seja resolvido, para que esse caminho seja tomado? Realmente eu acredito, porque estou há muito tempo no futebol. Chegamos no fundo do poço para sermos campeões mundiais, qualquer clube brasileiro, dentro desse modelo da indústria atual. Realmente vai demorar muito mais tempo do que imaginamos. Também pela situação atual dos clubes, que passam por extrema necessidade, com exceção daqueles que se transformaram em SAFs, não? Pela obrigatoriedade até de não fechar suas portas, né? E casos de clubes com grande tradição, caso Cruzeiro, do Vasco, do Botafogo, né? E outros que virão por aí, com certeza absoluta. Agora, eu já passei por várias oportunidades, né, de termos a nossa Liga Nacional.
E, infelizmente, no último momento, não foi concretizado. Mas nesse momento, como eu disse, a situação é outra, tanto do futebol mundial, se transformou numa indústria extremamente importante, em valores altíssimos, e que o Brasil precisa expandir a sua indústria, precisa desenvolver para que os clubes tenham condições de manter aqui os seus talentos, não? E não se verem na obrigação, na obrigatoriedade de vendê-los para a sobrevivência. Mas eu sou um otimista esperançoso. Vamos ver se Flamengo e Corinthians põem a mão na consciência e trabalham, e vejam e tenham a grandeza para marcar uma nova história no futebol brasileiro. Até faço um apelo para que eles saiam nessa posição, que se mantém, né, inflexível, para que a gente possa seguir em conjunto e buscar o desenvolvimento no futebol brasileiro. É muito estranho, como já estou há muito tempo no futebol, como eu já disse, que é o único clube, aliás, o único país do mundo, né, em grande futebol, é o maior campeão mundial, é pentacampeão, não tem uma liga, né, que fique subordinado aí como ficou nesses últimos anos, né, ao comprador dos direitos e à CBF, que já tem seus compromissos aí com Série C, com Série D, com Seleção Brasileira, com futebol feminino, né? Então seria a independência dos clubes da Série A e B. Mas vamos ver, continuo acreditando que chegaremos no fim que contemple, né, a todos nós. Este Mário Celso Petralha, presidente do Atlético Paranaense, dando um posicionamento firme, e é o que pensa, de um modo geral, os componentes também da Liga Forte Futebol. João. A fala do Petralha é sempre importante, é um cara com muita história, com muita vivência no futebol. Deixa eu contar uma história aqui, Ale. Oi. Eu comecei aqui na rádio no ano 2000. Uma das primeiras matérias que eu fiz foi com um senhor chamado Fábio Koff, que era presidente do Grêmio e do Clube dos 13. Sabe qual que era a discussão em 2000, quando eu comecei a minha carreira? Isso devia ser 2001, 2002. Qual? As cotas de TV e o desequilíbrio disso para o futebol brasileiro. Você sabe qual que era o problema para chegar a um acordo? Corinthians e Flamengo. O Fábio Koff, eu olhei aqui na internet, ele morreu em 2018. Nós já estamos em 2023. E 20 anos ou mais depois, continua a mesma novela, com o mesmo gargalo e com o mesmo problema. O futebol brasileiro não consegue chegar num modelo mais equilibrado. Flamengo e Corinthians ganham muito mais do que todo mundo. E o futebol brasileiro continua essa lástima que a gente vive aqui. Todos os países do mundo, todos os países do mundo com futebol desenvolvido, eles têm modelos que buscam um pouco mais de equilíbrio. Tirando a Espanha, né, que só tem 2 times. A gente pode querer o caminho da Espanha também, virar o que virou lá. O Corinthians vai ser o Real Madrid e o Flamengo vai ser o Barcelona. Ou vice-versa. Agora, qual que é a liga mais bem-sucedida do mundo? Premier League. É a que ganha mais dinheiro, é a que mais vende, é a que a cota de TV custa mais caro, é a que tem um pouco mais de variedade de campeões. Uma hora o Manchester está bem, outra hora o Manchester City, uma hora o United, uma hora o Liverpool, Chelsea. O Chelsea. Esse ano aí tá pro Arsenal ganhar, o Tottenham. É a liga que dá mais variedade de vencedores e de campeões. Qual que é o segredo lá? As cotas são muito mais equilibradas. Você divide muito melhor o bolo. Todo mundo tem condição de fazer futebol de alto nível. E quem tem mais capacidade, mais competência, ou para atrair dinheiro com investidor, ou para atrair bilheteria, ou para atrair sócio-torcedor, ou para atrair venda de material, aí faz a diferença. É isso. Né? Mas ser parte de uma coisa mais igual para todo mundo. Então, eu não consigo entender essa lógica do futebol brasileiro, Ale, de a vida toda Corinthians e Flamengo têm privilégio.
Poxa, Corinthians e Flamengo tem uma torcida maior, sim. Mas tem um critério para diferenciar isso. Se eles têm mais torcida, eles vão dar mais audiência. Se eles vão dar mais audiência, já vão ganhar aquela diferença ali. Agora, o que é? Pô, os caras juntos ganham mais do que Cruzeiro. Os caras sozinhos ganham mais do que Cruzeiro e Atlético juntos ali. Tem condição uma coisa dessa. Eu infelizmente, embora torça muito para que aconteça, eu sou descrente com relação à Liga, porque sugere uma união dos clubes. E eu tenho visto, até chegou a ter um campeonato, a Primeira Liga, que alguns dos organizadores largaram o campeonato durante o próprio, né? Então eu não acredito muito nessa união das equipes e vale lembrar que todo mundo perde, né? É impressionante. Nesse modelo atual, mesmo os que ganham mais, eles perdem se você tiver uma liga bem organizada, bem estruturada, né? Mas o fato de você olhar só para você deixa o futebol mais pobre e a gente não consegue sair desse ciclo vicioso, infelizmente. Para mim, você tocou num ponto muito importante. Flamengo e Corinthians, ninguém aqui está negando a força desses dois clubes, da torcida, do apelo, enfim. E isso tudo já gera um dinheiro muito maior. Claro, você tem mais torcida, você tem mais tudo. O patrocínio é maior, a venda de camisa é maior, a condição de contratação é maior. Enfim, você já tem tudo que envolve. De vez em quando ganha estádio de presente do presidente da República. Esse é outro assunto aí. Então você já tem tudo que envolve, que torna, que dão algumas facilidades para essas duas equipes. Então um campeonato equilibrado, bom, tecnicamente mais forte, ele vai ser bom para todo mundo, João. Ô Cirilo, vamos trazer a posição do futebol mineiro. O que o futebol mineiro pensa disso? Como estão Atlético, Cruzeiro e América nessa história toda? Nós procuramos o Cruzeiro hoje está envolvido com a chegada do Pepa, né? Então não houve condição de falar hoje com a diretoria do Cruzeiro, mas o espaço está aberto para ouvir o clube. E vamos reforçar isso aqui, inclusive, é muito importante a fala do Cruzeiro e o espaço está aberto para o Cruzeiro se manifestar, dizer qual que é a sua preferência, por que tem preferência por Liga A ou por Liga B, o que vê de melhor na proposta A, na proposta B. E quero reforçar aqui para a diretoria do Cruzeiro que é muito importante essa posição do clube e que o espaço está aberto para que o Cruzeiro, através do Gabriel Lima, através de quem... Paulo André, né, de quem for que se manifeste a favor do Cruzeiro, porque é importante entender o que o Cruzeiro pensa desse processo. O Cruzeiro está entre os clubes da Libra, que é justamente essa liga onde está aí o Flamengo e o Corinthians também envolvidos. O América está na Liga Forte Futebol, o presidente Marcos Salom deu palavra a Itatiaia mais cedo, inclusive já está no itatiaia.com.br, ele disse que ainda enxerga muitos privilégios, diz que não houve tempo de aprofundar no tema, porque ele teve uma reunião do Conselho do América, mas ele acredita que as conversas continuam, mas que caminharam um pouco para o tamanho do acordo que tem que ser feito. O Salum é velho de guerra nessa briga. Quando eu falo que lá no início dos anos 2000 eu falava com o Fábio Koff sobre isso, uma voz que já falava disso com muita força e que discordava disso era Marcos Salum. E é talvez o cara mais sensato com quem eu convivi no futebol ao longo desses 23 anos que eu faço futebol profissional aqui na Rádio Itatiaia. É uma fala forte e é uma pessoa com estatura para discutir esse assunto, porque não faz isso de hoje e nem nenhum movimento oportunista. Ele fala hoje o mesmo que ele falava há 20 anos atrás. Sim. Quem também se posicionou mais cedo a Itatiaia, trouxemos no Rádio Esportes, foi o Sérgio Coelho, presidente do Atlético. Ele reconheceu, ele trouxe uma visão de que a Libra está se esforçando para tentar chegar a uma proposta parecida com a da Forte Futebol, que é a liga onde estão o Atlético e o América, mas que não concordam no momento que Flamengo e Corinthians devem ter direito a uma garantia durante 5 anos de ganhar o que eles recebem hoje. Lembrando que os contratos acabam no fim de 2024, os contratos dos clubes da Série A com a televisão, e o contrato ficou muito desigual, na opinião do Sérgio Coelho. O Sérgio disse, inclusive, que o Flamengo tem 170 milhões de pay-per-view e o Cuiabá, que foi o que menos ganhou no ano passado, recebeu 146 mil, João, para se ter uma diferença. Olha, você não consegue construir um produto bom com o nível de desigualdade que a gente tem no futebol brasileiro. Produto bom é produto que você tem muitos times bons. Não é produto que você tem 1 ou 2 times bons. Qual que é o melhor time do mundo? O Real Madrid. Qual que é o melhor campeonato do mundo? Não é o espanhol. Não.
Porque todo mundo já sabe que não vale nada, vai passar por cima, vai passar o trator em cima de todo mundo. Faz sentido? Alguém quer isso pro Campeonato Brasileiro? Isso é bom pro futebol do Rio Grande do Sul? É bom pro futebol do Paraná? É bom pro futebol de Minas Gerais, da Bahia, de Pernambuco, de Goiás, do Rio e até de São Paulo? Não é bom. Não é bom para ninguém que nós tenhamos aqui um Real Madrid, um Barcelona, e é o que vai virar. Gente, é muito mais lógico, muito mais sensato pensar no modelo que deu certo. Se é para copiar alguma coisa, vamos copiar o que deu certo. Vamos copiar a Liga Inglesa, que é a melhor liga do mundo, porque ela parte de uma base de divisão em que todo mundo consegue competir, não igual, porque igual não tem jeito, mas de maneira parecida. E aí quem é mais competente? Pô, se o Corinthians vender a camisa dele por 50 milhões e o Atlético vender a dele por 20, problema do Atlético. Se o Flamengo vender a camisa dele por 70 milhões e o Cruzeiro vender por 20, problema do Cruzeiro. Mérito do Flamengo, mérito do Corinthians. Se o Flamengo meter 70 mil pessoas em todo jogo no Maracanã e o Cruzeiro ficar jogando Independência para 19, se o Corinthians meter na arena dele 40 mil e o Atlético ficar jogando Independência como jogou muitos anos para 19, problema deles. É opção, é gestão, né? Se passarem no Atlético gestões como passaram no passado, no Cruzeiro também, aí é gestão, é cada um. Mas você abrir um campeonato em que o Atlético tem que ser cobrado o Atlético é cobrado pela sua torcida para ganhar. O Cruzeiro é cobrado pela sua torcida para ganhar. E aí na hora que você vai disputar, você olha para o lado, tem um Corinthians com 400 pila, um Flamengo com 400 pilas e Atlético Cruzeiro com 160 cada um? Pai, como é que você disputa, companheiro? E a gente não tem capacidade, não tem condição de disputa. E a verdade é que a gente não virou ainda um campeonato espanhol porque as administrações dessas equipes foram ruins ao longo do tempo, né? Porque com boas gestões, mesmo se a gente tiver um modelo mais equilibrado, esses clubes têm vantagem. Mas óbvio, a base de consumo deles é muito maior. É muito maior. Então, assim... Atlético e Cruzeiro nunca vão faturar o que Flamengo e Corinthians tendem a faturar. Por um motivo muito simples. Cada um fala um número, né? Mas tem gente que fala em 7, 8, 9 milhões de torcedores para Atlético e Cruzeiro. Os caras têm 30. A torcida do Corinthians e do Flamengo é do tamanho da população de Espanha. 3 vezes a população de Portugal. São times nacionais, né? Cara, você chega em Manaus, tem torcedor do Corinthians e do Flamengo. Você chega no Ceará, tem torcedor do Corinthians e Flamengo. Atlético e Cruzeiro estão aqui, um pouquinho em São Paulo, um pouquinho no Rio, um pouquinho na Bahia. Essa é a realidade, não dá pra mentir disso. Agora, se você ainda vai pra um campeonato em que os caras saem com mais do que o dobro do que você tem, você não disputa o campeonato. Aí você não precisa de gestão. Aí não precisa de gestão. Né? Você pode errar que você vai continuar à frente dos seus rivais. Ou então vai acontecer o que está acontecendo no futebol brasileiro, todo mundo quebrado. Vai todo mundo fechar a porta daqui a pouco, não vai ter SAF que salve, não tem investidor que salve, não tem mecenas que dê conta. Para tentar acompanhar, né? Não tem, porque vai quebrar. Vai quebrar todo mundo, né? E aí eu quero ver fazer produto de futebol de qualidade com 2 times só com Corinthians e com Flamengo. E aí eu acho que os clubes de futebol precisavam ter coragem de falar, vamos juntar aqui todo mundo. Corinthians e Flamengo não querem, não? Tudo bem. Joga os dois, um contra o outro o ano inteiro. Domingo, Corinthians e Flamengo. No próximo, Flamengo e Corinthians. No domingo que vem, Corinthians e Flamengo. No próximo, a atração vai ser a arbitragem. O árbitro será fulano de tal. E no outro, a atração será o estádio. Ao invés de jogar na Arena Corinthians ou no Maracanã, vão jogar no Castelão. Essa temporada é do Castelão. Aí vai, porque não tem jeito de fazer futebol assim, né? Beleza, JV? Beleza, João. Acho que exploramos bem. Vamos lá, vamos continuar falando desse assunto, que ele é muito importante, precisa ser debatido, espaço sempre aberto para o Cruzeiro, para o Atlético, para o América, para trazer a sua leitura, e esse assunto tem que ser muito debatido, porque é o futuro do futebol brasileiro. Se não corrigir agora, não corrige mais não. 8h33, KTO é a sua chance de ganhar.